Já te contaram aquela mentirinha que dá pra gente fazer o que quiser, que não vai dar em nada? Olha, todo mundo quer ser livre, quer escolher onde ir, com quem está, o que fazer da sua própria vida, e isso faz parte da nossa caminhada. Mas a grande questão é, ser livre pra quê? Porque liberdade sem consciência pode acabar virando uma prisão. Fica comigo para mais um pop? Solta a vinheta, produção! Hello, Poppers! Mais um dia de Espírita Pop e eu quero conversar com vocês, espíritos livres, humaninhos que desejam tanta liberdade quanto eu, aqui quem vos fala, e Yasmin, que eu quero ser livre a tudo que é custo, né? Então, hoje, nós vamos entender melhor como fazer o uso correto da nossa liberdade para a gente não quebrar a nossa cara, viu? E olha, Jesus nos ensinou que o livre-arbítrio é um presente de Deus, mas que toda escolha gera uma consequência. E essa consequência pode ser positiva, negativa, neutra, ambos, enfim, é complexo esse assunto, viu? Mas lá em João 8,32, Jesus diz assim: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Mas qual verdade é essa, né? Essa verdade é a verdade do amor, da justiça e principalmente, Popper, anota aí, ó, anota mental na sua cabeça, da responsabilidade sobre os nossos próprios atos, ou seja, as nossas próprias ações. E isso quer dizer que a liberdade ela só é plena quando está alinhada com o bem. Do contrário, essa liberdade que a gente tanto quer, tanto almeja, acaba virando um peso que mais tarde nós vamos ter que carregar, sim. E a gente cresce ouvindo que ser livre é fazer tudo o que a gente quer sem limites. Viver a vida, aquele YOLO, you only live once, acho que é isso aí, né? O YOLO. Essa frase, essa filosofia que tem aí está muito incorreta, viu? Mas será que isso realmente é liberdade? Porque olha só, quando você escolhe agir no impulso sem pensar nas consequências, você está livre. Mas será que isso não vai te aprisionar depois? E eu estou falando escolher agir no impulso, porque mesmo em situações mais desafiadoras, para nós aqui encarnados nesse planetinha azul que vocês sabem que eu amo, hashtag Terra, amo muito, mas a gente ainda pode escolher como a gente vai agir. Então, se a gente escolhe agir no impulso, isso não vai nos aprisionar depois, mesmo que tenha sido uma escolha livre, ou quando a gente se afasta, por exemplo, de princípios como a honestidade, o respeito, para conseguir vantagens. Será que isso não nos deixa mais angustiados, com uma sensação de culpa maior que a gente acaba tendo que carregar? Quando a gente foge das nossas responsabilidades, porque a gente quer viver sem regra. Será que a gente realmente está livre ou a gente está só adiando um problemão gigante que vai crescer igual uma bola de neve de novo? É complicado. A gente precisa refletir, galera. Lá no Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec vai nos ensinar que a verdadeira liberdade não está em fazer o que a gente realmente quer a qualquer custo, mas sim em agir com consciência e em harmonia com as leis divinas. E ó, tem um programa aqui no canal da Comunhão explicando muito direitinho como é que funciona todo esse processo das leis divinas, tá? Porque, afinal, escolher o caminho errado vai nos levar para sofrimentos que poderiam ter sido evitados se a gente tivesse pensado melhor. Ou até mesmo pensado com mais calma, sabe? Dado um tempinho para poder pensar com calma. E quem é que quer carregar corrente quando a gente poderia estar voando, galera? Eu sei como é, porque o meu sonho de princesa também é ser livre, arrasar e fazer tudo por aí. Mas não é bem assim que a coisa funciona. E tem um ditado, que é aquele famoso ditado, não sei se vocês conhecem, antes da gente decidir uma coisa, que ele é o seguinte: nada como um dia depois do outro, com uma noite no meio, entendeu? A minha mãe sempre brinca comigo, tem que tomar uma decisão que vai impactar mais pra frente, dorme antes de decidir, porque assim, galera, a gente consegue se acalmar. Muitas vezes a gente tá ali com a cabeça fervilhando, tá na pressão, tem que escolher, ou sabe que vai ter que fazer esse movimento em algum momento e as nossas emoções, elas tomam conta da gente. Então a gente pode usar essa técnica aí do nada, depois de um dia como o outro, com a noite do meio, descansar ou até mesmo fazer uma meditação, uma respiração, orar para que a espiritualidade nos intua para que a gente consiga escolher melhor, ok? Beleza. Mas aí você me pergunta, espírito livre, assim como eu,
Como ser verdadeiramente livre? Como é que nós vamos ser verdadeiramente livres e aproveitar esse livre-arbítrio abençoado que a gente tem aí de presentes, presentinho? E a resposta tá em Jesus, galera. Hashtag o nosso brother, o nosso muso, aquele que cuida da gente, do nosso coração, que nos ama inteiramente como nós somos e que não julga a nossa essência porque nos entende e nos conhece. Jesus nos ensina que a liberdade não é fazer tudo que dá na nossa telha, mas sim escolher o que nos faz bem de verdade, agora e no futuro. É saber olhar a longo prazo e entender se aquilo que a gente quer ter, fazer, ou até mesmo ser, vai valer a pena lá na frente, galera. Ser livre com Jesus significa escolher relacionamentos saudáveis ao invés de se envolver com laços que só vão nos trazer sofrimento, é só aquelas picadas sem compromisso, sem nada, e quando vê a gente está sofrendo. É fazer escolhas com consciência, sabendo que cada um dos nossos passos, galera, tem um impacto na nossa vida e na vida dos outros também. Afinal de contas, a gente não está sozinho nesse planeta azulzinho, né? Não estamos à parte da sociedade, a gente vive em conjunto com outras pessoas, então impacta realmente. É ter coragem de dizer não para todas as coisas que tiram a nossa paz, ou que nos afastam de quem nós somos de verdade, que nos afastam desse bem que a gente busca viver diariamente. É também assumir as responsabilidades pelas nossas escolhas, sem culpar os outros ou o mundo pelos nossos próprios desafios, galera. Não vamos mais terceirizar responsabilidade nenhuma, porque Jesus nos convida ao protagonismo. E ó, deixa eu te contar, essa é a minha coisa favorita sobre Jesus, viu? Porque ele convida a gente a sermos nós os donos e os protagonistas das nossas vidas e das nossas escolhas. E ele nos ensina como fazer isso de uma forma mais segura. Ele nos ensina a fazer isso de uma forma que a gente vai ter uma felicidade a longo prazo e não só naquele momento. Porque a verdadeira liberdade é aquela que te dá paz, Popper. Se uma decisão vai te escravizar no medo, na culpa ou no arrependimento, será que isso era liberdade mesmo? Você está se aprisionando lá na frente, vivendo agora, mas se aprisionando lá na frente. E Jesus nos convida a pensar. O que a gente está construindo com a nossa liberdade? Qual é a história que você aí, Popper, que está me ouvindo, qual é a história que você está escrevendo? Você está usando a sua liberdade para evoluir, para aprender, para crescer espiritualmente, para gerar impacto positivo na sua vida e na vida dos outros também? Ou você está só desperdiçando essa oportunidade, plantando escolhas que vão te fazer sofrer mais tarde? Quando eu falo mais tarde, galera, eu não estou falando da próxima encarnação. Não é isso, deixa a próxima encarnação para a próxima, assim como deixa a passada para a passada. Eu estou falando aqui agora, o que a gente faz agora. Porque a vida, vamos chamar assim, ela vai nos cobrar das nossas escolhas. É uma lei de causa e efeito, ação e reação. A gente vai ter ação, a gente vai receber essa reação. Muitas vezes a gente acha que não vai dar em nada mesmo. Aí passa 10, 15, 20 anos, fica aquele pensamento, meu Deus do céu, eu sabia que não ia dar em nada, pum. Acontece um problemão, ou a gente tem algum problema de saúde, vem algum desafio na nossa vida, e aí? Aí nós estamos sendo cobrados por aquilo que a gente escolhe fazer. E essa liberdade que Jesus nos ensina é aquela que nos traz leveza e não peso. Ser livre com Jesus é leve, não é um fardo. É aquela que faz a gente dormir aqui, ó, botar a cabecinha no travesseiro de noite, dormir tranquilo, Popper, sabendo que a gente fez o melhor que a gente podia, com aquilo que a gente sabia, com as informações que a gente tinha. E olha, isso aqui não é sobre ser perfeito, esse papo não é sobre a gente ser perfeito, porque todo mundo erra. E aqui no pop a gente não passa pano, não. Nós erramos sim, isso é natural do ser humano. Mas quando a gente erra tentando acertar, Deus nos dá novas chances. E a coisa fica um pouco mais leve. O que não dá, Popper, é pra gente insistir em caminhos que só nos prendem mais, que só nos magoam mais e que só nos atrapalham mais. Seja nas nossas jornadas da vida, ou seja na nossa evolução como espírito eterno. Olha aí, a galera aí, ó, os espíritos livres que gostam da liberdade, assim como eu, que também amo ser livre, nós somos livres, mas nós somos eternos. Então as consequências, elas ficam, que sejam consequências positivas, né? Então, Popper, a pergunta que fica é: que tipo de liberdade você quer viver hoje? Qual é o tipo de liberdade que você quer viver hoje? Você quer viver a liberdade
que vai te trazer uma paz, que vai te deixar tranquilo, paz de consciência, paz de espírito, paz emocional, ou você quer viver a sua liberdade que vai te aprisionar, que vai te cobrar lá na frente, que vai te causar prejuízos, é uma escolha sua. Jesus já disse, você é protagonista, então é uma escolha sua. Pegou a visão, Popper? Então me conta aqui nos comentários, o que liberdade significa para você que está me ouvindo? E se essa reflexão fez sentido para você, ressoou aí no seu coração, já deixa o seu like, compartilha esse vídeo com alguém que está precisando ouvir essa mensagem e não se esquece de ficar aqui inscrito no canal da Comunhão para a gente continuar juntos nessa jornada de aprendizado, ok? E a partir de agorinha, não é de amanhã, não é da semana que vem, isso aqui não é dieta para a gente esperar segunda-feira para começar, é a partir de agora. A partir de agora, vamos fazer as nossas escolhas com mais consciência, beleza? Vamos usar e muito para o bem a nossa liberdade, pensando, ok, se eu fizer isso agora, o que isso vai me trazer daqui 1 mês, 2 meses, 3 meses, 1 ano, 10 anos? Vamos fazer essa reflexão que juntos com Jesus a gente vai conseguir. Ok, Popper? A gente se vê numa próxima, fica com Deus e que Jesus te abençoe grandemente. Um beijo, tchau!